aqui a gente está falando sobre o eixo agora de Virgem e Peixes, né? Então a gente está falando de um eixo que fecha esse zodíaco, né? Tanto pelo lado virginiano, que vai falar de um fechamento dos 6 primeiros signos. Então, quando a gente chega lá em Virgem, a gente já passou de Áries até Virgem, né? São os 6 primeiros, são aqueles signos que falam da nossa estrutura, da nossa parte mais pessoal. E aí, quando a gente parte para Libra, a gente começa uma parte do mapa que se refere à nossa vida social, ao externo, a como eu me coloco nessa sociedade. E aí a gente fecha esse ciclo social que iniciou em Libra, lá em Peixes. Então a gente está falando de um eixo de fechamento, de um eixo que conclui esses 2 polos do mapa, né? Então, assim, esses 2 signos aqui, Virgem e Peixes, eles têm uma importância muito significativa nesse sentido de conclusão das coisas, né? Então, se lá em Virgem eu já passei pelos 6 signos da formação, da minha individualidade, é em Virgem onde eu tenho a minha formação já completa e aquilo que eu quero entregar para a sociedade, aquilo que eu presto de serviço. E guardem essa palavra, que ela é o que define esse eixo, né? O eixo de servir, do serviço. Então, aqui em Virgem é onde eu estou colocando, a partir do que eu formei da minha personalidade, eu estou me colocando a serviço da sociedade, das pessoas, de fazer daquilo que me realiza uma tarefa, uma atividade profissional, ou às vezes nem necessariamente profissional, mas algo que eu vou estar colocando um talento, um dom, algo que eu domino em prol de alguém. Quando eu chego lá em Peixes, eu já passei por todo o caminho superior também, né, da parte superior do mapa, eu já desenvolvi todos aqueles arquétipos anteriores e eu já estou em um servir que é mais ligado à questão da empatia, a questão da compaixão, a questão de eu me colocar no auxílio do outro, que não é só o auxílio material, o auxílio de eu prestar um serviço físico, mas é o de se colocar no lugar do outro empaticamente também. É o de se colocar ali para entender aquela percepção, aquela situação que o outro está passando, é de ter compaixão com essa situação do outro, né, de entender os limites, até aonde aquela pessoa consegue ir, até onde aquela pessoa consegue compreender, é se colocar de uma forma muito mais empática, muito mais doada no lugar desse outro. Ambos, sempre que a gente fala que em eixo complementar, eles são muito parecidos, né? Eles têm aquele mesmo foco, digamos assim, mas cada um vai buscar esse foco de maneiras diferentes. Então, quando a gente fala em Virgem, a gente também fala de uma prestatividade muito grande. É um signo muito prestativo. Mas em Virgem, eu procuro de recursos materiais, eu procuro utilizar recursos materiais, eu procuro fazer algo mais prático, mais material mesmo, para auxiliar aquela pessoa. Em Peixes, eu estou buscando auxiliar com o emocional, com a compaixão, com a intuição, com o conhecimento espiritual, né? É mais subjetivo, é mais emocional. A gente vai entrar em cada uma dessas questões que envolvem esses 2 e a gente vai começar a entender. Então, mas só para vocês gravarem que eles têm essa importância de conclusão das coisas, a conclusão da minha formação pessoal, de quem eu sou em Virgem, e a conclusão daquilo que eu estou entregando para o mundo, da minha doação e do quanto eu integro a esse mundo, né? Então, a gente começa a perceber assim, em Virgem, então, eu tenho uma parte mais lógica, mais racional, mais concreta. Virgem está ligado bastante à questão da matéria. É um signo de terra, né? Ainda que ele seja um signo mutável, e a gente já estudou a questão tanto dos elementos, do fato dele ser de terra, como ele ser mutável, as qualidades, nós estudamos lá nas primeiras aulas. Se você ainda não assistiu, vai lá no início da playlist, tem uma aula falando sobre os elementos e as qualidades. Então,
ainda que o Virgem seja um signo mutável, ele tem essa flexibilidade, a habilidade de se adaptar, ele é um signo de terra, então ele é bastante concreto, ele é bastante focado nas coisas práticas, né? E então ele tem esse lado da lógica, esse lado da racionalidade, da seleção, da praticidade. A função dele é ver os detalhes, é ordenar, é coordenar as coisas, é deixar aquilo prático, palpável, né? E aí vocês lembram que a gente comentou que esse eixo, seus dois lados têm a questão da prestatividade, né? Mas por Virgem ter esse lado mais racional, mais lógico, esse lado prestativo dele vai ser a habilidade dele se colocar na situação dos possíveis problemas, das possíveis questões que podem surgir, das possíveis situações que aquela pessoa pode enfrentar. Então é o virginiano que vai se atentar aos detalhes, porque ele está preocupado em, naquele momento, suprir todas aquelas possíveis necessidades. Já Peixes é o lado desse oposto complementar, que vai se colocar na situação da pessoa a partir do que ela está sentindo, a partir das energias, a partir do que está acontecendo no universo emocional dela, no universo energético dela, se ela tá bem, se ela tá pegando energias boas, se não, se ela tá se sentindo muito abalada por alguma situação, se algum ambiente tá incomodando ela, perturbando ela, né? Por isso que a gente vê piscianos que são muito bons com a questão de decoração de interiores, por exemplo, Feng Shui, né? Uma coisa que é bastante pisciana, que é aquilo de trazer o belo, de trazer um tom artístico também, colocar uma decoração bacana, um som agradável, e com aquilo trazer boas energias, mexer com a sensibilidade da pessoa de uma forma que faça ela se sentir bem. Então o pisciano, ele tem mais esse lado da ligação emocional, né? A prestatividade dele é essa questão da empatia, é de se colocar no lugar do que a pessoa está sentindo. O Virgem já é mais conectado com a questão material. E nesse ponto de ser mais conectado com a questão material, aqui também tem um lado interessante, que em Virgem a gente tem essa conexão com a realidade muito concreta, né? Com as coisas como elas são. E Virgem, ainda com todo esse nível de detalhe, de observação, ele se conecta muito com as coisas do dia a dia. Para Peixes, isso já é uma questão mais desafiadora, porque para o Peixes ele tem o lado mais subjetivo, mais conectado com a imaginação, com a intuição, com a percepção que está ali captando as energias, como a gente falou, né? Ele está mais desconectado desse mundo real. Consequentemente, por ele estar mais desligado desse real, muitas vezes ele cria mais expectativas também. Então, o Virgem, ele pode ter aquele lado de ser menos conectado com essa imaginação, com essa abertura toda energética e com essa coisa da fantasia, do sonho, de algo, né, maravilhoso, ideal, aquela coisa que gera um encanto. Mas ele enxerga a realidade ali dentro de todas as limitações que a realidade apresenta, e tudo aquilo que é cotidiano e que muitas vezes não tem esse encanto todo, né? O pisciano já não, ele quer aquele encanto, ele enxerga toda aquela fantasia, aquele encanto que pode existir ali. E nisso, às vezes, ele cria expectativas. Então, o virginiano vai mais preparado, vai com um encanto menor, com um brilho menor nas coisas, né? Mas ele vai mais preparado. Tem que equilibrar as duas coisas, equilibrar esses dois polos para que a gente tenha esse encanto no realizar as nossas atividades, mas que a gente não se perca nesse encanto, né? Não faça com que isso seja um motivo de ficar ali naquele campo da imaginação, das ideias, e não pensar nos detalhes que são importantes. O Virgem, ele tem a organização mental dele em sequência. Então ele pensa de uma forma muito sistemática, de uma forma muito objetiva, né, direcionada,
Peixes não, peixes ele tem uma maneira de fazer as coisas em onda, que ele vai fluindo de acordo com as energias, com o que ele está sentindo, com o ambiente, com as situações, ele vai fluindo. Se o virginiano se programou para fazer essa viagem, ele vai fazer todo esse planejamento, né? Então ele vai pensar em todos os pontos e aquela viagem vai acontecer no dia que ele se propôs a fazer aquela viagem. Se o pisciano planeja uma viagem, vai depender muito de se ele ainda, naquele dia que a viagem vai acontecer, se ele ainda vai estar com vontade, se o dia vai estar bonito ainda, talvez o dia não esteja, ele desista de ir, talvez ele não acorde legal e ele desista de ir. Tudo depende muito de uma variável bastante emocional e bastante conectada com essas questões energéticas, espirituais e tal. Então aqui, esses dois, o que a gente tem que equilibrar nesse eixo também, e onde a gente tem virgem, a gente tem essa praticidade maior e esse ordenamento, essa lógica, esse raciocínio mais em sequência, e onde a gente tem peixes, a gente tem essa flutuação, esse raciocínio mais em onda. E aí como que equilibra isso? É tanto o virginiano não ficar muito metódico e aquela metodologia fazer com que as coisas percam o encanto, né, que foi o que a gente comentou. Então ficar fazendo as coisas em sequência, mas essa sequência elas não trazem nada de qualidade de vida para ele, muitas vezes mais desgastam ele do que trazem qualidade de vida. E o peixes também não se perder demais nas coisas, né, porque aí ele começa as coisas, vai numa fluidez até um certo ponto, mas aquilo não se concretiza porque ele não enxergou a situação como um todo. Ele não viu por uma sequência, né? Ele pensou em fazer 1000 coisas, mas ele não cogitou tudo que aquilo ia envolver. É um equilíbrio entre eu saber fluir diante das situações da vida, mas ao mesmo tempo eu saber dar andamento nas minhas coisas, eu não ficar tão suscetível a esse vai e vem, essas oscilações todas, né? Uma das razões que faz com que peixes muitas vezes passe por decepções e tenha questões que ele acaba se desiludindo com algumas coisas é essa questão da busca por esse encanto, por esse se ludibriar com a situação, por essa coisa de querer uma sensação muito mágica, incrível. Porque o que acontece? Muitas vezes nessa busca, ele busca por situações que parecem maravilhosas e encantadoras, mas que aquilo está muito fora do alcance dele. E aí, quando ele se depara com a realidade, ele vê que aquele encanto todo que ele imaginou é muito maior do que ele está alcançando no momento, ou está muito longe, está muito distante do que ele pode fazer hoje, ele se desilude. O virginiano, como ele enxerga as coisas por sequência, como ele tem esse raciocínio mais de pegar os detalhes, né, as minúcias, ele acaba fazendo de simplificar, de tornar as coisas pequenas. Então ele transforma em pequenos passinhos e ele acaba chegando naquele encanto enorme que o pisciano idealizou, mas ele vai passinho por passinho, né? E tem essa questão da desilusão ser mais forte no lado peixes, justamente porque ele idealiza mais as coisas. Ele leva as coisas muito para um campo de encanto, de magia, de imaginação, né? E acaba não focando na realidade. Então, de novo, né? Esse equilíbrio de eu saber que eu posso sonhar, sim. Peixes é muito sonhador, mas eu preciso transformar esses meus sonhos em pequenos pedacinhos. Ter várias metinhas, né? Metinhas e metonas, assim. Eu vou alcançando aos poucos e aos poucos aquele sonho vai se concretizando. Mas eu preciso desse planejamento. Falando em imaginação, outro ponto que Virgem é um signo que tem regência de Mercúrio, assim como Gêmeos, né? Ele tem essa regência. Mercúrio é um planeta do mental, do raciocínio, da lógica. E em Virgem é onde Mercúrio está mais analítico, lógico, metódico. Então, assim, o virginiano, ele tem esse lado mais da atenção, do foco, da vigilância, né? E o peixes tem mais a imaginação solta, a inspiração, a criatividade, é um signo muito artístico também. Então, o perigo aqui é muitas vezes o pisciano acabar ficando muito desatento com as coisas.
E, pelo outro lado, o virginiano ficar tão atento, tão vigilante em tudo, que aquilo se torna um peso, se torna um estresse, se torna uma coisa complicada, assim, né? Gera ansiedade, gera toque, gera várias outras tensões nele, porque ele está numa constante observação de tudo. Ele está sempre cuidando e controlando tudo. Então ele tem que aprender com peixes também a deixar esse lado mais, né, solto, mais leve, mais fluido, ao mesmo tempo que peixes tem que trazer um pouquinho dessa atenção, desse contato com, né, com um foco maior, ter um contato mais com a realidade também. Porque até ali no livro ela comenta também que o peixes, ele tem uma conexão maior com essa subjetividade e o raciocínio dele acaba sendo mecânico, automático. Ele faz as coisas, mas ele não faz exatamente prestando atenção naquelas coisas. Ele está fazendo, mas ele está fazendo com a cabeça um pouco longe, com a imaginação fluindo, com coisas ali acontecendo na cabeça e no emocional dele. O virgem não, o virgem ele está fazendo as coisas com esse raciocínio da sequência, né? Então, se ele tá ali lavando uma louça, ele tá prestando atenção no prato que ele tá lavando. O peixes não, ele tá lavando a louça e ele tá pensando na música que ele escutou e talvez aquela música traga uma inspiração e dali já sai uma poesia. Ele tá lá em outro mundo, né? É uma atenção mais na subjetividade. Virgem é mais conectado com a realidade concreta, né, com as coisas mais exatas. Peixes tem mais esses momentos contemplativos, de ficar intuindo, sentindo as energias, entrando em contato com algo mais desprendido, né? E virgem muitas vezes tem a dificuldade dessa desconexão. A peixes é associado a questões de escapismo, de a pessoa buscar formas de se desconectar, de não querer encarar a realidade. Muitas vezes, quando o peixe está mal aspectado no mapa, a pessoa está passando por uma situação super difícil, super complicada e aquilo é repetitivo. Aquilo já está acontecendo há bastante tempo na vida dela, mas ela não encara aquela situação. Ela continua tentando desviar, achar outras formas e ela não lida com aquilo, né? Então, por exemplo, a questão, vamos voltar lá para o exemplo da viagem, né? A pessoa tá lá, tentou fazer a viagem, foi barrada, no outro ano ela vai lá e faz de novo. Para outro lugar, para outro país e esquece de novo a documentação. Aquilo tá se repetindo, tá faltando atenção dela. É uma forma do universo dizer, olha, te organiza, faz as coisas de uma forma que aquilo se encaixe, tem uma sequência, tem uma lógica para as coisas acontecerem, né? Aí a pessoa... É bem comum, a pessoa reclama ali da questão de eu não consigo ter produtividade no meu dia, mas aí você sugere, não sei, alguma forma de organização, sugere ela assistir algum canal aí de algum personal organizer, alguma coisa do tipo. A pessoa foge disso, ela não quer, ela arruma desculpas, ela arruma meios de não lidar com aquela situação, porque ela tá tentando ali de alguma maneira fugir daquela necessidade de se organizar. Da mesma forma que o lado virginiano, né, o excesso de organização pode ser uma fuga desse emocional, dessa busca de um contato consigo mesmo. Então aqui a gente tem um signo virgem que encara demais a realidade e pode ficar obsessivamente na realidade. E de outro lado, alguém que tem uma tendência a fugir dessa realidade, podendo dar uma escapadinha ali do real, ele foge, né? Então essas escapadinhas, elas são boas pra gente relaxar um pouco a cabeça, mas a gente tem que saber a hora de voltar. A grande questão desses dois é isso, é não ficar nem tanto num polo quanto no outro. E esses dois aqui, é interessante que é o eixo em que a gente tem uma transição maior entre eles, né? Ou seja, é mais comum a gente ver virginianos super piscianos e piscianos super virginianos, né? Aqueles piscianos que têm muitas manias de organização, que querem tudo sob controle, que estão sempre buscando ter tudo em ordem, que têm até excessos de critérios para as coisas, e ao mesmo tempo aqueles virginianos super artísticos, ligados à música, à arte,
a se conectar com essa parte mais emocional, que muitas vezes, né, aqueles virginianos que dizem, nossa, não sou nada organizado, não tenho essa disciplina toda, não tô nem aí para essa questão de organização, de ordem, né, e tem uma identificação muito maior com o signo de peixes do que com o virgem, porque é como se eles ficassem oscilando. Esse foi o eixo do serviço, que é justamente essa questão de se colocar, do eixo que representa essa nossa capacidade de, a partir daquilo que nós temos desenvolvido no nosso ser pessoal em Virgem, né? Ou na parte mais coletiva do mapa em Peixes, a gente pegar isso e doar de alguma forma para o outro. Seja com a empatia pisciana, da doação de afeto, de acolhimento, de entendimento, de compaixão, ou seja, do lado virginiano sendo prestativo de uma forma prática, buscando organizar, ordenar, trazer uma disciplina, trazer uma facilidade, né? A busca de Virgem por toda essa organização é uma busca de otimizar as coisas, de tornar as coisas eficientes, de tornar aquilo lógico, aquilo mais funcionando de uma forma mais prática.